Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui começando mais uma vez esse nosso encontro, esse tempo que a gente pode falar a respeito da Palavra de Deus, esse tempo para a gente compartilhar um pouco da verdade do Reino. A gente tem um tempo juntos, ainda que a gente esteja por enquanto à distância, mas a gente poder estar na presença do Senhor, todos juntos diante do Senhor. Quero já passar para você a informação de que nós estamos provavelmente numa fase de transição e uma mudança dos horários, das possibilidades de reuniões, e muito provavelmente agora, a partir do mês de junho, nós vamos poder retomar também as atividades durante a semana, à noite na igreja. Então provavelmente na próxima, sem ser essa próxima quinta, na outra, que nós iniciamos em junho, nós vamos poder fazer então o nosso culto de quinta-feira também na igreja. E isso para nós com certeza é uma vitória, a gente poder estar junto, a gente poder passar por esse tempo, acreditando que o cenário vai melhorar, que o cenário vai estar mais estabilizado, para que possa realmente efetivar e a gente poder estar junto então na igreja. Mas estamos de toda forma à distância, mas estamos juntos e estamos nos reunindo também na igreja aos domingos, e tem sido um tempo maravilhoso. Eu quero nessa noite então conversar aqui com vocês, trazer um texto aqui para vocês, para a gente meditar, para a gente falar um pouquinho. Eu peço então, antes da gente fazer a leitura, já que você feche seus olhos para a gente fazer uma oração e começar essa nossa reunião, começar esse culto, essa adoração na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos, Pai, por estarmos nessa unidade, movidos pelo Teu Espírito, sustentados pelo Senhor, dirigidos pela Tua verdade. Nós estamos juntos e pedimos, Pai, que hoje, nesses poucos minutos que estaremos aqui, o Senhor esteja falando no nosso coração, que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida e a gente possa ser moldado por Ti. Nós dependemos totalmente do Senhor. Visita cada lar, cada família, cada lugar agora que se abre para a Tua palavra, que seja presenteado com a Tua presença, com o Teu mover, com o agir sobrenatural do Senhor. Cuida das nossas vidas agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Eu quero compartilhar aqui um texto com vocês, em Romanos, do capítulo 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do versículo 9 em diante. Diz assim para nós o texto: O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse texto aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, a essa igreja, com todos os cuidados que realmente tinha que ter com essa igreja, Paulo mais uma vez usa expressões que nós estamos acostumados a ler na carta de Paulo, as comparações que Paulo faz, e aqui é como se ele estivesse mostrando qual seria uma reação natural, uma reação normal, e ele trazendo uma reação, o exemplo, a orientação para uma reação diferenciada, uma reação que realmente fosse movida pelo Espírito, que não fosse uma reação carnal, que não fosse uma reação
comum que as pessoas poderiam estar tendo por aí, mas ele diz então, o amor seja fingido, sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Ele já começa dizendo, olha, não goste, não se atente ao mal, se apegue ao bem. E tem um amor que não seja um amor fingido, que seja um amor sem hipocrisia, um sentimento verdadeiro. Paulo está trazendo aqui uma orientação para uma conduta, para um comportamento, e trazendo uma série de detalhes que deveriam estar presentes no meio da igreja, no meio daquelas pessoas. Ao dizer aqui que nós deveríamos detestar o mal, ele queria mostrar para nós aquilo que nós devemos realmente rejeitar e aquilo que nós deveríamos então nos apegar, aquilo que nós deveríamos desejar, que nós deveríamos querer, que é o bem. Eu deveria amar o bem e detestar o mal. Deveria honrar as outras pessoas. Mesmo que eu ficasse em segundo plano, eu deveria então estar honrando as pessoas. Eu deveria ser uma pessoa dedicada, não uma pessoa preguiçosa. Ele vai trazendo aqui uma série de orientações. E ele fala ainda, olha, vocês precisam ter mais fé. Está aqui no nosso contexto, onde ele fala para a gente se alegrar na esperança, ter paciência na tribulação, perseverar na oração. Ou seja, se eu tiver mais fé, então eu terei atitudes diferentes, mostrando que existe uma certa força, uma ação que tenta invalidar o mover de Deus nas nossas vidas. E ele diz então, não ceda, não vá para trás, não recue, mas avance, esteja firme, continue. Ele fala que nós deveríamos ter mais compaixão, e podemos ver aqui quando ele fala de conhecer os necessitados, a necessidade dos outros, praticar então efetivamente a hospitalidade e abençoar até mesmo os nossos inimigos. Desafios que Paulo vai colocando aqui para nós, para que deveriam estar presentes na nossa vida. Temos então uma empatia com os outros e nos alegrar com aqueles que se alegram e manter o sentimento sempre equilibrado com as pessoas, estar junto com as pessoas que são humildes, ter mansidão e aí então não retribuir o mal, buscar a paz e não dar lugar à ira. Ou seja, aqui Paulo está trazendo é uma mudança de comportamento que iniciaria realmente no nosso coração. Uma mudança que poderia começar dentro de nós. E eu quero falar com vocês hoje, então, um pouco sobre essa possibilidade de a gente viver efetivamente uma mudança. Muitas vezes nós buscamos uma liberdade e entendemos que em Cristo nós temos liberdade, mas não entendemos às vezes o que é realmente essa liberdade. Recentemente ouvi uma expressão de pessoas dizendo que não gostaria de estar próxima da igreja porque não pode nada, porque a igreja é um lugar onde não pode. E essa expressão é uma expressão totalmente incorreta, é uma expressão equivocada. É uma visão limitada, é uma visão que o inimigo tenta trazer até mesmo a respeito da igreja, a respeito do reino, para que as pessoas não estejam nesse lugar. E Paulo sempre quando traz a mensagem, quando ele traz orientações a respeito do reino para as igrejas, ele mostra um lugar, um sentimento, uma forma diferente. Eu quero então falar com vocês hoje sobre essa liberdade que a gente tem de fazer o bem. Ou seja, nós somos livres para fazer o bem. Alguém pode pensar, mas todo mundo é livre para fazer o bem. E eu vou dizer para você que não. Nem todos têm essa liberdade, nem todos conseguem viver a liberdade de poder fazer o bem. A alegria de estar livre e fazer o bem simplesmente pelo bem. Fazer o bem simplesmente pelos outros. Fazer o bem simplesmente para abençoar a vida dos outros. Sem a necessidade de uma retribuição, sem a necessidade de um jugo, de um peso, de uma cobrança. Simplesmente fazer o bem. Nós somos livres para isso. Nós temos uma liberdade para a gente então fazer o bem. E aí eu quero trazer então para vocês o primeiro ponto que é fundamental para nós entender que nós não somos mais escravos do mal. E quando eu falo assim mal, é o mal com L, né? Nós não somos mais escravos do oposto do bem. Nós não somos mais escravos da condição do mal. O texto que nós lemos lá no início, lá de Paulo aos Romanos, ele diz: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, não seja vencido pelo mal, mas vença o mal com o mal, não, com o bem.
Então, peraí, eu tô numa condição diferenciada e eu preciso entender o que me faz efetivamente ser diferente. O que me faz ser uma pessoa que pode se comportar de uma forma diferente. Eu quero ler um texto aqui para vocês que vai reforçar essa ideia para nós de não ser mais escravos do mal, que está na 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17 ao 19. Diz assim: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens. Aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhe liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Essa expressão aqui de Pedro é muito interessante quando ele fala aqui no final desse texto que nós lemos, onde ele diz que aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E ele está dizendo sobre essas pessoas que prometem liberdade, mas na verdade eles são escravos da corrupção, porque eles estão vencidos, estão derrotados pela própria corrupção. Eles estão num meio onde eles se tornaram escravos do mal, onde eles só aprenderam a falar dessa forma, eles só aprenderam a retribuir dessa forma, eles só aprenderam a se comunicar dessa forma, só através do mal, só através da corrupção. Paulo está dizendo, olha, essas pessoas, desculpa, Pedro está dizendo sobre não ficar nessa condição. Ele recrimina isso. E ele diz claramente que aquele então que é vencido, ele é escravo do vencedor. Agora Cristo, ele venceu a morte. E na verdade Cristo venceu uma batalha que já estava sendo travada pelas nossas vidas. Quando o Espírito Santo entrou dentro de nós, é porque o Espírito Santo nos convenceu. E ele então nos tirou das mãos do inimigo, nos transportou das trevas para a luz. E essa vitória então fez com que eu e você nos tornássemos não pertencentes ao Senhor. Nós podemos dizer que nós somos escravos de Cristo, e se nós falarmos isso, nós não estamos errando. Mas também entendemos que nós somos irmãos do nosso Senhor Jesus. Nós somos amigos do Senhor. A ideia é que nós estamos então pertencendo àquele que venceu a batalha das nossas vidas, mostra a quem que nós devemos realmente satisfação. E nós não devemos então satisfação ao mal. Nós não temos que retribuir o mal com o mal, nós não temos que pagar mal com o mal. Não é esse o nosso modelo, nós não precisamos entrar nessa jogada. Nós não precisamos ser dominados por uma prática errada. Nós já fomos do mal. Nós já tivemos um tempo em que nós éramos escravos realmente da maldade. Que nós só tínhamos essa linguagem, que nós achávamos que era assim que a gente ia conquistar espaço, que era assim que a gente ia se defender, que era assim que a gente ia ter respeito. Se a gente ofendesse, se a gente magoasse, se a gente afrontasse, era a nossa forma, era a forma que a gente tinha aprendido. Isso endureceu o nosso coração, isso nos afastou das pessoas, isso nos tornou pessoas arrogantes, amarguradas, agressivas, e não resolveu. Mas em Cristo houve a solução. Nós temos liberdade, então, para ser bons. Nós temos liberdade para fazer o bem. Nós não precisamos negociar cada vez que nós temos um relacionamento com as pessoas, nós temos uma resposta, uma reação. Nós podemos simplesmente deixar o bem fluir através das nossas vidas. Vão surgir várias oportunidades, várias possibilidades entre nós para a gente escolher se a gente quer acertar ou se a gente quer errar. Mas nós temos a liberdade de escolher. A gente não está escravo. A palavra de Deus diz assim na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, diante de nós vai aparecer muitas situações onde eu vou ser tentado a fazer o mal. Tentado a responder o mal com o mal. Mas eu tenho liberdade para escolher o bem. A minha decisão, a sua decisão hoje de fazer o bem é baseado, inclusive, naquilo que Deus já fez na nossa vida.
É baseado numa liberdade que Ele já conquistou para nós, então nós somos livres, eu não sou mais escravo do mal. Nós somos livres para fazer efetivamente o bem. Nós podemos fazer o bem. Mais uma vez, existem pessoas que simplesmente não conseguem. Estão escravizados pelo mal. Entendem que só existe essa forma de comunicação. Só existe essa resposta, mas nós entendemos, até mesmo por aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Deus fez por nós, que nós podemos fazer o bem sem esperar nada em troca. Ou seja, isso é liberdade. Nós somos livres para isso. A gente pode viver assim. Jesus, quando falava de um povo que seria dele, dos discípulos que seriam reconhecidos, ele fala até mesmo de sermos reconhecidos por causa do amor. Por amar o próximo, nós seríamos reconhecidos. Hoje nós podemos, então, olhar para as pessoas de uma forma diferente. Os meus juízos, eles podem ser diferentes, porque eu posso olhar para as pessoas com outros olhos. A palavra de Deus diz assim, em Lucas 6, 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosa vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Se eu estou escravo do mal, eu vou começar a pensar mal dos outros e não tenha dúvida que vai ser a medida com que os outros vão olhar para mim. As pessoas vão olhar para mim dessa mesma forma. Ainda diz mais a palavra, quando Paulo escreve a Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles está corrompida. Ou seja, se a minha mente e a minha consciência não estiver corrompida, se nós tivermos a mente e a consciência pura, a forma como eu enxergo as coisas muda completamente a essência das coisas para mim. E eu tenho liberdade, então, de fazer o bem, porque eu posso olhar o bem. Eu posso enxergar o bem. Eu posso olhar o lado bom das coisas. Eu posso buscar a razão boa das coisas. Eu não preciso julgar, eu não preciso ficar procurando defeito, eu não preciso ficar caçando justificativas para eu não fazer o bem. Eu posso fazer o bem sem justificativa nenhuma. Como eu vejo as coisas, como eu meço as coisas, muda muito a minha vida. Porque eu posso viver mais leve, eu tenho liberdade para fazer isso. Segundo ponto é que eu posso dominar também agora os meus pensamentos e pensamentos ruins. Houve um tempo em que nós éramos guiados pelos pensamentos ruins. Não vou dizer para você que não surge na minha mente, como também surge na sua mente pensamentos ruins. Mas nós podemos rejeitar isso. Talvez um momento que a gente fique irritado, talvez um momento que a gente seja contrariado, talvez até mesmo uma hora que a gente julgue alguém, comece a julgar alguém, mas nós podemos rejeitar isso. Porque a gente não está nesse ciclo do mal. A gente não está preso nesse ciclo do mal. A gente pode simplesmente cortar esse pensamento. Nós podemos ocupar o nosso pensamento com coisas boas. Olha o que diz a palavra lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Esse registro aqui que fala a respeito, que antecede o primeiro homicídio de um irmão matando o outro, Deus fala claramente àquele que estava sendo tentado a fazer o mal para o irmão. E diz aqui para ele, então, por que o seu semblante está assim? Se você proceder mal, o pecado está diante de você. Mas você pode dominar isso, você pode dominar o seu pensamento. Você pode dominar aquilo que está de alguma forma rondando o seu pensamento. Você não é escravo mais. Você pode agora dominar o seu pensamento. Você pode dirigir o seu pensamento.
A responsabilidade do pecado, do erro, é sempre nossa, não é do outro. Muitas vezes parece, pelos nossos relacionamentos, e o quanto que as pessoas nos incomodam, nos irritam, nos ofendem, nos chateiam, nos magoam, nos entristecem. Às vezes nós julgamos que o nosso pecado começou no outro, mas ele não começou, nosso pecado começa em nós mesmos. A palavra de Deus, quando fala que cada um é tentado e engodado pela sua própria concupiscência, mostra que dentro de nós existe uma fragilidade e o inimigo se aproveita disso. Usa situações, usa outras pessoas, mas eu posso dominar o meu pensamento. São situações difíceis, que eu careço realmente de uma ajuda, de um socorro de Deus, mas o meu pensamento pode ser dirigido pelo Senhor. Eu mesmo posso me posicionar de uma forma diferente, eu posso exercitar, pensar em coisas diferentes. Eu consigo dominar. Eu consigo pensar diferente. Se eu estiver, então, com o meu coração ainda preso no mal e a minha mente presa nas coisas ruins, provavelmente eu vou desenvolver raciocínios ruins e vou entrar numa prática ruim. Mas se eu tiver uma resistência, como diz lá Paulo aos Romanos, se eu vencer o mal com o bem, eu serei vitorioso. O mal não se vence com o próprio mal, o mal se vence com o oposto, que é o bem. E nós podemos então nos portar dessa forma, e veja, tudo isso faz parte de uma liberdade que a gente tem. Não coloco isso para você como um peso, como um jugo, como algo difícil de você executar. Pelo contrário, a liberdade que você tem para executar isso. A liberdade porque você não é mais escravo do mal. A liberdade porque os seus pensamentos não são mais dirigidos pelo inimigo. Antes nós éramos dominados. Olha o que diz Paulo, ainda Tito capítulo 3, versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha o que ele está dizendo que nós éramos assim. Em outro tempo nós éramos loucos, desobedientes, rebeldes, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Hoje a gente não é mais assim. Hoje meu pensamento pode ser elevado a Cristo. Eu posso dirigir meus pensamentos às coisas boas. Eu não sou mais escravo dos prazeres e paixões. A gente não precisa mais ficar nesse enredo do inimigo. Nós não precisamos ter um olhar malicioso achando que todas as coisas estão erradas do nosso lado. Alguém pode dizer, mas se eu não tomar esse cuidado, se eu não for ressabiado, se eu não for desconfiado, eu vou me frustrar, eu vou me decepcionar, eu vou me machucar. E eu digo para você que vale muito mais você ser inocente e se machucar e ser sarado por Deus do que você ser astuto de alguma forma e de alguma forma está dando uma brecha para o inimigo colocar maus pensamentos e juízos equivocados na sua mente. Se colocar de uma forma a ser dirigido pelo inimigo, isso não vai te favorecer em nada. Deus sabe exatamente as nossas limitações. Se eu começar a pensar mal dos outros, eu começo a odiar os outros e consequentemente serei também odiado. Me torno uma pessoa que não é querida, que não é desejada, que ninguém quer ter por perto. Isso não é bom. Isso não é se preservar. Isso é se eliminar, é se matar, é se destruir. Nós somos feitos para andar juntos, para a gente ter amizades, para a gente ter pessoas próximas, para a gente ajudar os outros que estão junto com a gente. Nós somos feitos para isso. E não para a gente se isolar simplesmente com medo de ser magoado. Nós temos liberdade. Nossos pensamentos podem ser dominados de uma forma diferente. E por último, ainda quero dizer para você que se eu conseguir olhar melhor as coisas, eu vou viver melhor. Quantas coisas mudam simplesmente no nosso coração e não na nossa volta. Quantas vezes você
julgou alguém e aquilo foi pesado para você. E quantas vezes, então, de uma forma oposta, você decidiu não julgar e isso foi leve para você? A palavra de Deus diz assim lá em Lucas, capítulo 11, versículo 34. Se os teus olhos, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Como que eu estou olhando para as pessoas? Como que você está olhando, por exemplo, para uma pessoa que está passando por uma dificuldade? Uma pessoa que está passando por uma necessidade e precisa de uma ajuda. Você pode olhar para essa pessoa e se compadecer da situação dela. Você pode olhar para essa pessoa e julgá-la. E achar que ela deveria ir atrás, se virar, mas você não sabe a história dela. Você não sabe. Então, para que ter um olho ruim se você pode ter um olho bom e simplesmente viver melhor? E talvez até encontrar em você algo que você possa fazer por aquela pessoa. Porque não tem nada mais gratificante do que você doar, do que você fazer, do que você estender a mão, do que você efetivamente ser bom. Isso é extremamente, extremamente prazeroso. E nós temos essa liberdade. Se eu olhar o lado bom das coisas, eu vou me alegrar mais. Se eu olhar o lado bom das coisas mesmo dentro da minha casa, nos meus relacionamentos mais próximos, e eu for mais grato, por consequência desse olhar, eu vou ser muito mais feliz. E com certeza vou estar muito mais perto de Deus. Quando nós olhamos de uma forma ruim, nós nos acostumamos a ver assim. Nós usamos lentes das críticas, dos juízos. Nós usamos lentes que apagam a beleza das pessoas, que distorcem a nossa visão e impede a gente de ver o amor, impede a gente de ver a bondade dos outros, de ver o potencial dos outros, de ver a boa intenção dos outros. Impede muitas vezes a gente de ver a dor dos outros. Nós ficamos endurecidos, nosso coração se fecha. Se eu simplesmente trocar as lentes, se eu olhar de uma forma diferente, eu posso ser até mais feliz. Porque eu vou encontrar ao meu redor muito mais razão para me alegrar. Eu vou encontrar conquistas, vitórias, alegrias, bênçãos do nosso lado. Eu vou encontrar motivos para eu realmente agradecer a Deus. Para eu realmente reconhecer Deus me sustentou até aqui. Você pode olhar, por exemplo, para esse momento que a gente está tendo aqui e ficar lamentando, puxa vida, mas a gente podia estar fazendo isso presencialmente, a gente podia estar fazendo de uma outra forma, a gente podia estar louvando a Deus, e tudo pode ser ruim se eu olhar dessa forma, tudo pode ser incompleto. Mas se eu olhar com os olhos de quem vê, nós temos uma possibilidade de estar juntos, nós estamos aqui juntos no mesmo espírito, e a gente está ouvindo a palavra junto, a gente está participando desse momento junto, e Deus está nos fortalecendo como família, e nos preparando para coisas maiores. É a mesma situação, é o mesmo cenário, mas o meu coração pode mudar, a forma como eu olho, e eu sou livre, então, livre para fazer o bem, livre para viver o bem, livre para pensar o bem, livre para enxergar o bem. Eu não tenho obrigação de acertar sempre. Acertar o meu juízo sobre as pessoas, não há necessidade. Eu não preciso acertar. As pessoas muitas vezes carregam o medo de ser enganado pelos outros. Desconfiam então de todas as pessoas e olham caçando, procurando o lado ruim das coisas. Você é livre. Você é livre para fazer o bem, para desejar o bem, para pensar o bem dos outros. Mais uma vez, se você se frustrar, se você se decepcionar, não tenha dúvida que o Senhor consola você. Não tenha dúvida que o Senhor socorre você. Ele não deixa você desamparado. Não dá para a gente impedir o bem de fluir através das nossas vidas por medo. O bem já está dentro de nós.
Ele nos alcançou, mais uma vez Ele nos impactou, como nós falamos. O Senhor venceu uma batalha para estar dentro de nós. Ele foi o bem que venceu efetivamente o mal. Jesus, quando morreu ali na cruz do Calvário, ele foi a expressão do amor, a expressão do bem. E alguém pode dizer, puxa, mas ele morreu, então o mal prevaleceu? Não. Por mais que o inferno tivesse comemorado aquela morte, a morte não pôde deter o Senhor Jesus. Ele ressuscitou ao terceiro dia e mostrou o quanto que ele é vitorioso sobre todas as coisas. O bem venceu o mal. O bem mudou toda a história. Essa vitória foi tão grande, tão tremenda, que eu e você podemos então nos apropriar dessa vitória. Se eu olhar então de uma forma diferente, eu posso me apropriar em vários momentos de uma vitória que Cristo conquistou lá na cruz. Porque eu posso olhar o lado bom das coisas, eu posso olhar o lado bom das pessoas. A palavra de Deus, quando fala lá em Filipenses, Paulo escreve Filipenses 4, versículo 7, um versículo que a gente sempre cita, que a gente ora, diz assim: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por causa dessa vitória aí, você podemos então ter uma paz que guarda então o nosso coração, guarda a nossa mente em Cristo. Nós podemos viver isso. Está disponível para nós olhar de uma forma diferente, sentir de uma forma diferente, ver de uma forma diferente. Talvez você esteja lembrando dos momentos que você julgou alguém. E se você fez isso por esses dias, se você fez isso talvez até hoje, tenta lembrar, num exercício ainda de transformação, de fortalecimento, de cura, por que seus olhos foram ruins? Por que você olhou de uma forma que você julgou o outro? Por que você deixou pensamentos ruins a respeito daquela pessoa dominar a sua mente? Talvez a hora que você olhou, você se sentiu ofendido. Talvez você tenha se sentido desprezado quando você olhou a atitude de alguém que não valorizou o que você estava fazendo. Talvez você tenha se sentido realmente rejeitado, porque alguém não te deu a atenção que você achava que era devida, que você precisava. Talvez os seus olhos realmente não tenham sido os melhores quando você julgou. Quando você julgou alguém. O que estava nos teus olhos, o que estava no seu coração e o que ocupou sua mente. E eu peço para você fazer esse exercício justamente para que você possa entender e identificar na sua história que poderia ser diferente e que hoje ainda pode ser diferente. Que você pode ser alguém para vencer o mal com o bem, com bons pensamentos. Talvez alguém que hoje esteja te magoando foi alguém que te trouxe muitas alegrias. Lembra das alegrias. Talvez alguém que esteja te rejeitando hoje foi alguém que te acolheu num certo momento. Lembra do acolhimento. Talvez alguém que esteja te ofendendo hoje sempre te ofendeu, sempre te magoou. Aí você lembra o quanto que você muitas vezes magoou o Senhor e Ele continuou te amando, e ame essa pessoa. E se posicione dessa forma e seja uma bênção na vida dessa pessoa. Nós temos liberdade. Liberdade de fazer o bem. Quero finalizar aqui com um versículo que Paulo escreve a Timóteo. E ele diz assim nessa primeira carta, capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Procura isso, segue isso. Faz disso um objetivo da sua vida. Eu vou ler de novo. Justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. Segue isso.
Persevera atrás dessas verdades. Persevera atrás daquilo que te faz bem, que faz bem para a sua vida, para os seus olhos, para a sua mente. Você é livre para fazer isso. Eu quero orar nesse momento. Quero fazer uma oração agora por cada um de nós e também por todos aqueles que nós, de alguma forma, não abençoamos. Aqueles que de alguma forma ficaram fora da nossa bênção, da nossa palavra de bênção nesses dias. Talvez alguém que a gente tenha julgado mal. Talvez alguém que tenha nos magoado, nos entristecido. Talvez alguém que esteja até nos perseguindo. Não importa. Não importa. Como diz o texto que nós lemos aqui de Paulo aos Romanos, logo no início, a ideia é que a gente possa inclusive orar para os nossos inimigos. Não dê lugar à ira. Que a gente possa fazer uma oração dessa forma. Deixa as coisas na mão de Deus. Deus está cuidando. A gente não precisa. A gente não precisa correr atrás disso. A gente tem liberdade de fazer o bem. Se eu e você fizermos o bem, mesmo para alguém que nos fez o mal, nós não estamos perdendo nada. Só estamos ganhando. E em nome de Jesus, que a gente ganhe até essa pessoa para estar na presença do Senhor. Amém? Quero orar junto com você. Traz agora, deixa Deus trazer agora a lembrança das pessoas que você vai estar abençoando. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós nos colocamos agora diante do Senhor entendendo, Pai, que o Teu amor que nos alcançou foi a expressão da Tua bondade, do Teu cuidado, do Teu zelo para com as nossas vidas. Nós que muitas vezes tivemos o coração endurecido, nós que falamos mal da Tua palavra, nós que rejeitamos o Senhor, nós que estávamos totalmente no pecado, nós representávamos o mal. Nós estávamos como escravos do mal, reproduzindo o mal nas nossas vidas, mas o Senhor nos alcançou. Não foi porque a gente mereceu, não foi porque a gente um dia decidiu ser bom. Não, o Senhor nos alcançou enquanto a gente era mal. Enquanto a gente era ruim, enquanto a gente era pecador, o Teu Espírito alcançou o nosso coração. E o bem venceu o mal que estava no nosso coração. E nos transportou então para um lugar diferente, para uma forma, um relacionamento diferente, onde existe cura, onde existe perdão, onde existe transformação, onde existe santidade, onde existe sabedoria. Um lugar totalmente diferente que é a Tua presença. Deus, e a partir daí então nós somos transformados dia após dia pela Tua verdade, pela Tua palavra. Somos transformados pelo Senhor. Obrigado, Deus, porque quantas áreas do nosso coração ainda continuam uma batalha onde o bem vence o mal. Quantas atitudes erradas foram transformadas. Quanto do amor do Senhor entrou no nosso coração e transbordou ao ponto da gente amar até mesmo os nossos inimigos. E nessa noite, Deus, nós trazemos a lembrança o quanto que nós erramos, o quanto que nós falhamos nessa caminhada. O quanto que nós falhamos nessa missão de ser alguém para vencer o mal com o bem. Deus, nos perdoa pelas vezes que nós julgamos, porque isso foi mal. Nos perdoa, Deus, todas as vezes que nós nos omitimos porque achávamos que o outro não merecia. Nos perdoa, Deus, se nós desejamos o mal para alguém. Se em algum momento nós achamos até que o Senhor deveria fazer o mal para alguém. Nos perdoa, Pai, se isso passou no nosso coração. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas e nos perdoa, porque nós queremos ser um canal do bem. Nos perdoa se os nossos olhos estão acostumados ainda a enxergar o erro, o defeito, a falha. Pai, nos ajuda a trocar as lentes para que a gente possa enxergar a Tua virtude, a Tua esperança, o Teu mover na vida de cada um. Que os nossos olhos sejam mudados. Que os nossos pensamentos sejam dirigidos pelo Senhor e a gente possa trocar pensamentos ruins por pensamentos bons. A gente quer ser diferente. A gente quer ser genuinamente bom.
Nós queremos, ó Deus, representar o Teu reino de bondade e amor. Pai, cada uma das pessoas que ficaram fora do alvo da bondade, do alvo do amor, que deveria partir da nossa vida, nós pedimos agora, Deus, que o Senhor alcance cada uma delas. Pessoas que nós julgamos, que nós ofendemos, que nós rejeitamos, das quais nós reclamamos, cada uma delas que seja agora, Deus, visitada pela Tua bênção, pelo Teu bem. Que o Senhor abençoe essas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Que sejam restauradas, renovadas, resgatadas para a honra e glória do Teu nome. Que elas sejam abençoadas, ó Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos esse cuidado Teu. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa continuar falando no seu coração. Que Deus possa continuar sustentando você, te fortalecendo. Que Deus possa continuar usando você como um canal do bem para vencer a investida do mal, as investidas do inimigo, seja como elas vierem. Que elas sejam vencidas pelo bem que já está em você. Deixa Deus usar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe poderosamente sua jornada e sua casa. Em nome de Jesus. Nós nos vemos em breve. Fique na paz do Senhor.